Eu não deveria ter chegado cedo naquele dia. Era uma terça-feira comum, o tipo de manhã que começa sem nenhuma indicação de que algo está prestes a mudar de forma irreversível, e eu havia chegado 40 minutos antes do meu horário habitual por uma razão completamente banal. Havia dormido mal, havia acordado cedo, havia decidido que era melhor ir trabalhar do que ficar deitada olhando para o teto esperando o alarme tocar. Entrei pelo acesso lateral do prédio, que ficava aberto a partir das 6h40 para os funcionários com crachá de nível executivo, subi pelo elevador vazio com o café que havia comprado na padaria da esquina, ainda fumegando na mão, e quando empurrei a porta do andar onde ficava o meu escritório, havia uma luz acesa que não deveria estar acesa naquele horário. Não o tipo de luz que fica ligada automaticamente. A luz específica da sala onde ficavam os servidores de acesso interno e a estação de trabalho principal do departamento. A luz que eu mesma apagava todas as noites antes de sair. Fui até a sala sem fazer barulho, não de forma deliberada, mas porque o carpete do corredor absorvia o som dos passos e porque eu ainda estava no modo automático de quem não espera encontrar nada fora do lugar. E quando empurrei a porta que estava entreaberta, o que vi ficou na minha memória com aquela nitidez específica das imagens que o cérebro decide preservar com resolução máxima, porque entende, antes da consciência consciente, que aquele momento vai importar. Ela estava sentada na minha cadeira, com a tela do meu computador aberta na pasta de arquivos que eu havia criado e que continha 3 anos de documentação de processos internos, análises de risco, relatórios de compliance e correspondências com clientes estratégicos. Estava com o mouse na mão, navegando pelos arquivos com a calma de quem tem todo o tempo do mundo e nenhuma razão para se apressar. E estava sorrindo. Não o sorriso de quem está nervosa e tentando parecer normal. O sorriso genuíno, tranquilo, de quem acredita que tem todo o direito do mundo de estar exatamente onde está fazendo exatamente o que está fazendo. Ela não me ouviu entrar. Ficou ali por alguns segundos depois que eu havia parado na porta, continuando a navegar pelos arquivos, com aquela atenção focada de quem está procurando algo específico. E então, num movimento que eu não havia planejado e que aconteceu antes que eu tivesse tomado qualquer decisão consciente sobre o que fazer, tirei o celular do bolso e fotografei a tela do computador, ela sentada na minha cadeira, o horário visível no canto superior da tela que marcava 6h53 da manhã. 3 fotos em sequência, com o celular no modo silencioso que eu havia ativado antes de entrar no prédio, porque era cedo e eu não queria perturbar ninguém. Guardei o celular. E disse, com aquela voz calma que acontece quando você está tão além da surpresa que o que resta é apenas clareza. Bom dia. Ela virou. E pela primeira vez desde que eu a conhecia, vi algo no rosto dela que não havia visto antes. Não era culpa, não era vergonha, não era o constrangimento de quem foi pego fazendo algo que sabia errado. Era surpresa, a surpresa pura de quem havia calculado que não seria encontrado e que está processando em tempo real o fato de que o cálculo havia falhado. Durou menos de 2 segundos. Depois veio a compostura, aquela compostura que algumas pessoas têm de recuperar a expressão com velocidade suficiente para tentar reescrever o momento que aconteceu antes de você ter tempo de processá-lo. Ela disse, com uma naturalidade que teria sido convincente se eu não tivesse as fotos no celular. Você chegou cedo. Eu estava verificando uma coisa que o Rodrigo havia pedido. Rodrigo era o Dr. Rodrigo Mendes, meu chefe direto e presidente da empresa. O Dr. Rodrigo que naquele momento estava em viagem internacional e que eu sabia que havia partido na véspera à tarde e que retornaria em 4 dias. Eu disse que entendia. Disse que deixaria ela terminar o que estava fazendo. Saí da sala, fui até a copa que ficava no final do corredor, coloquei o café na bancada e liguei imediatamente para o conselho de administração da empresa, através do número de emergência que existia especificamente para situações que requeriam contato fora do horário comercial regular. Enquanto o telefone chamava,
abri o aplicativo de e-mail no celular e encaminhei as 3 fotos para o endereço do presidente do conselho, para o auditor externo e para o doutor Hélio Sampaio, advogado trabalhista que eu havia contratado 3 meses antes exatamente para esse tipo de momento, com uma mensagem de 3 linhas que dizia o que era, onde havia acontecido e que havia documentação adicional disponível imediatamente. Quando ela percebeu o que eu havia feito, e percebeu porque o telefone dela tocou antes que eu houvesse voltado para a sala e porque o presidente do conselho havia ligado diretamente para o doutor Rodrigo mesmo estando ele em viagem, e porque o auditor externo havia enviado uma confirmação de recebimento com cópia para tempo inspiratório da empresa, acionando o protocolo de segurança de dados, que suspendia automaticamente determinados acessos enquanto a situação era verificada. Quando percebeu tudo isso ao mesmo tempo, o que aconteceu no rosto dela foi diferente de qualquer coisa que eu houvesse visto nela antes. Era pânico. O pânico real, não o pânico performático de quem está tentando criar simpatia, mas o pânico de quem acabou de entender que o plano que havia parecido perfeito tinha uma falha que não havia sido calculada. E a falha havia chegado 40 minutos mais cedo do que deveria. Mas para que você entenda completamente o peso daquele momento de terça-feira de manhã, preciso te levar comigo para o começo de uma história que não começou naquela sala. Começou muito antes, com uma dinâmica que eu havia observado por meses, com a atenção crescente de quem percebe que algo está acontecendo ao redor, mas que precisa de evidência suficiente antes de agir, e que havia documentado com a sistematicidade de quem sabe que o momento de uso vai chegar e que quando chegar precisa estar preparada. Deixa o like, se inscreve no canal, e fica aqui. Porque o que eu havia documentado antes daquela manhã é o que transformou um flagrante num processo completo que ela nunca calculou enfrentar. Meu nome é Tatiana, tenho 39 anos, sou formada em sistemas de informação, com especialização em segurança de dados e gestão de tempo inspiratório corporativa, e construí ao longo de 12 anos de carreira uma trajetória que tinha como característica central o que as pessoas que me conhecem profissionalmente descrevem como atenção fora do comum para padrões. Não é uma qualidade que escolhi desenvolver, é algo que sempre esteve lá e que foi sendo refinada pelo tipo de trabalho que eu havia feito, que é trabalho onde padrões escondidos são o que separa o que parece estar em ordem do que está realmente em ordem. Cheguei a Mendes Tecnologia e Consultoria há 3 anos e 2 meses como gerente de segurança da informação, fui promovida a diretora de tempo inspiratório e compliance digital 7 meses depois, e havia construído desde então um departamento que havia transformado a postura de segurança da empresa de reativa para preventiva, de uma forma que havia sido reconhecida formalmente pelo Conselho em 2 relatórios anuais consecutivos. O Dr. Rodrigo Mendes era um presidente que eu respeitava genuinamente, com aquela competência técnica de quem havia construído a empresa sobre fundações sólidas e com a visão estratégica de quem entende que tecnologia muda mais rápido do que qualquer plano de 5 anos consegue antecipar. Havia trabalhado com ele de perto por 3 anos e a relação profissional que havíamos construído era baseada em confiança que havia sido testada e confirmada em situações que exigiam julgamento difícil. Ele confiava no meu trabalho, eu confiava no dele. Era o tipo de relação profissional que parece simples quando descrita assim, mas que leva anos de entrega consistente para se construir e que é o ativo mais difícil de substituir em qualquer ambiente de trabalho. A Daniela Mendes havia chegado à minha atenção de forma gradual, com aquela progressão que as situações problemáticas costumam ter, porque chegam devagar o suficiente para que você possa sempre justificar o próximo episódio como exceção antes de acumular episódios suficientes para ver o padrão. Ela era a esposa do Dr. Rodrigo há 12 anos, havia participado da empresa com a presença periférica que cônjuges de fundadores costumam ter,
e havia mantido uma relação cordial e superficial comigo, que havia sempre se mantido dentro dos limites do que era profissionalmente razoável. Até que havia cruzado esses limites de uma forma que eu havia precisado de algumas semanas para reconhecer como que era, e que depois disso havia cruzado novamente e depois de novo, com uma frequência crescente que tornava impossível continuar aplicando interpretação benévola. A primeira vez que havia notado algo que não conseguia justificar com interpretação benévola havia sido num domingo à noite, 4 meses antes daquela terça-feira de manhã. Eu havia recebido um alerta automático do sistema de monitoramento de acessos que eu havia implementado como parte da estrutura de segurança da empresa, um sistema que registrava qualquer acesso aos servidores principais, fora do horário comercial, e que enviava notificação automática para mim como diretora de tempo inspiratório. O alerta havia informado que havia sido feito um acesso à pasta de arquivos do Departamento de Compliance às 22h37 de um domingo, com o perfil de usuário do Dr. Rodrigo. O que era incomum não era o acesso em si, o Dr. Rodrigo trabalhava fora do horário regular com frequência suficiente para que isso não fosse surpreendente. Era o que havia sido acessado. Não eram documentos financeiros, não eram relatórios de gestão, não eram os tipos de arquivo que um presidente acessa numa tarde de domingo quando está pensando na semana seguinte. Era a pasta específica de investigações internas, em andamento que eu mantinha com nível de restrição elevado e que continha documentação sobre processos sensíveis que não haviam sido concluídos e que, portanto, não deveriam ser acessados por nenhum usuário, além de mim, sem autorização específica, incluindo o Dr. Rodrigo, que havia concordado com essa restrição quando havíamos implementado o protocolo de segurança 2 anos antes. Havia tentado falar com o Dr. Rodrigo sobre o acesso na segunda-feira seguinte, com a objetividade de alguém que está verificando uma anomalia antes de classificá-la como problema. Ele havia ficado confuso, havia dito que não havia acessado aquela pasta naquele domingo, que havia estado num jantar de família e que mal havia tocado no computador. Havia verificado o log de acesso com ele presente, e a confirmação técnica era inequívoca. O acesso havia sido feito com as credenciais dele, do endereço IP da rede doméstica, às 22h37. O Dr. Rodrigo havia ficado em silêncio por alguns segundos e então dito, com aquela cautela de quem está processando uma implicação que não gosta: Daniel às vezes usa meu computador em casa. Havia dito isso de forma neutra, sem acusação, mas com a expressão de quem já está fazendo conexões que ainda não está pronto para verbalizar completamente. Não havia dito nada além do que era necessário naquele momento. Havia notado o acesso, havia verificado com ele, havia recebido a informação relevante e havia encerrado ali a conversa oficial, enquanto internamente havia iniciado um processo diferente. Havia voltado para o meu escritório, havia aberto o sistema de log de acessos com uma cobertura de tempo maior do que havia verificado inicialmente e havia encontrado o que havia encontrado com aquela qualidade específica de descoberta que acontece quando você procura a resposta certa à pergunta certa. Havia mais 6 acessos com o perfil do Dr. Rodrigo fora do horário comercial nos últimos 2 meses que correspondiam, quando cruzados com a agenda dele que eu tinha acesso como diretora de tempo inspiratório, a momentos em que ele havia estado em reuniões externas ou viagens e, portanto, não poderia ter sido ele quem havia acessado. 6 acessos, todos a mesma categoria de pastas, todos no período em que ele estava demonstravelmente fora do escritório e fora da sua rotina doméstica habitual. Havia iniciado a documentação naquela tarde, não como reação emocional a uma descoberta perturbadora, mas como resposta profissional de alguém que havia identificado uma anomalia de segurança e que tinha responsabilidade funcional de registrá-la com a qualidade que o processo exigia. Havia criado uma pasta específica no servidor pessoal em nuvem, separada de qualquer sistema da empresa,
e havia começado a construir um arquivo que combinava os logs técnicos, que eram objetivos e irrefutáveis porque eram gerados automaticamente pelo sistema e não dependiam da minha interpretação, com observações sobre contexto e sobre padrões que eu havia identificado ao longo do tempo. Nos 3 meses seguintes, o arquivo havia crescido com uma consistência que refletia a consistência do padrão que eu estava documentando. Os acessos indevidos continuavam, com uma frequência que aumentou depois que havia mudado as credenciais do Dr. Rodrigo, sem explicar o motivo técnico, com detalhes suficientes para que qualquer pessoa que estivesse usando as credenciais antigas percebesse imediatamente o que havia mudado. Havia uma mudança no comportamento de acesso depois dessa alteração, que confirmava que alguém havia notado a mudança e havia encontrado outra forma de entrar, desta vez, usando um perfil de usuário diferente que pertencia a um colaborador que havia saído da empresa 2 meses antes e cujas credenciais deveriam ter sido desativadas automaticamente, mas que havia identificado que não haviam sido por uma falha no processo de offboarding que eu havia registrado na época, mas que havia ficado na fila de correções sem urgência imediata. Havia corrigido a falha imediatamente depois de confirmar que o acesso estava sendo feito através daquelas credenciais e havia documentado a sequência completa com timestamps precisos. Havia também episódios fora do ambiente digital que havia documentado em paralelo. Visitas da Daniela ao escritório em dias e horários que não correspondiam ao padrão anterior da sua presença, especialmente nos dias em que eu havia notado acessos incomuns nos logs. Conversas que ela havia tentado ter comigo sobre os processos do departamento de tempo expiratório com um nível de especificidade técnica que era inconsistente com o que ela havia demonstrado saber sobre o assunto em conversas anteriores, como se houvesse feito pesquisa prévia sobre termos e conceitos que não faziam parte do seu vocabulário habitual, e uma solicitação que havia chegado por escrito através do assistente do doutor Rodrigo, pedindo acesso temporário de convidada ao sistema de gestão documental da empresa, a pedido do Dr. Rodrigo, que quando havia verificado diretamente com ele, havia ficado claro que ele não havia feito nenhuma solicitação desse tipo. Havia negado o acesso por e-mail com fundamentação técnica, guardado o e-mail de solicitação e a minha resposta, e havia registrado o episódio no arquivo com data e hora. 3 semanas antes daquela terça-feira de manhã, havia procurado o doutor Hélio Sampaio, advogado com experiência específica em direito trabalhista e em situações que envolviam segurança da informação e acesso indevido a dados corporativos, que era uma combinação de especialidades que era exatamente o que o meu caso requeria. Havia apresentado o arquivo completo numa reunião de 2 horas e havia recebido, ao final, uma avaliação que havia confirmado o que eu havia julgado, mas que havia precisado de validação externa antes de agir. O material era sólido, a documentação tinha a qualidade técnica necessária e havia base suficiente para comunicação formal ao Conselho de Administração sobre o padrão de acessos indevidos e sobre as implicações para a segurança da empresa. Havíamos combinado que eu faria essa comunicação quando julgasse que o material estava completo o suficiente para que a resposta do Conselho fosse proporcional ao que havia sido documentado. E então havia chegado cedo numa terça-feira de manhã por uma razão completamente banal, e havia encontrado ela sentada na minha cadeira com o mouse na mão e o sorriso de quem se sente completamente segura. E havia fotografado, e havia ligado, e havia encaminhado. E quando ela havia percebido o que havia acontecido, o material que havia passado 3 meses construindo havia encontrado o momento exato em que precisava ser usado. Não por planejamento cirúrgico, mas porque material sólido encontra o seu momento independente de quando o momento chega. E aquele momento havia chegado às 6h53 de uma terça-feira que havia começado como qualquer outra. O presidente do conselho havia atendido o telefone no segundo toque,
o que havia me dito que eu era uma pessoa que atendia chamadas cedo com a regularidade de quem tem hábito, ou que havia algo na identificação do número que havia sinalizado que valia atender antes do terceiro toque. O Dr. Armando Figueiredo era o presidente independente do conselho há 6 anos, havia sido escolhido pelo próprio doutor Rodrigo exatamente pela independência que oferecia em relação à gestão executiva, e havia sido, nos 3 anos em que eu havia trabalhado na empresa, a figura do conselho com quem eu havia tido mais contato profissional por força das responsabilidades de compliance e segurança que o meu cargo incluía. Descrevi o que havia visto em menos de 2 minutos, com a objetividade de quem está relatando uma anomalia de segurança e não um drama pessoal, porque era exatamente isso que havia acontecido do ponto de vista funcional. Acesso não autorizado a arquivos restritos de compliance por pessoas sem credenciais válidas, flagrado em tempo real, documentado com fotografia com timestamp, ocorrendo em continuidade com um padrão de acessos indevidos, documentado ao longo de 3 meses. Disse que havia encaminhado as fotos por e-mail e que havia documentação adicional disponível imediatamente. Ele disse que havia recebido o e-mail enquanto eu falava. Ficou em silêncio por um momento que era de processamento e não de hesitação. E então disse que convocaria reunião do conselho para aquele mesmo dia à tarde e que precisava do material completo disponível para análise antes das 14 horas. Voltei para a sala onde ela ainda estava. Ela havia fechado as pastas que havia estado acessando, havia saído da minha cadeira e estava de pé ao lado da janela com o telefone na mão e aquela expressão de quem está tentando avaliar a extensão do que acabou de acontecer enquanto ainda está dentro do momento em que aconteceu. Disse com a mesma voz calma que havia usado quando havia anunciado a minha presença. O presidente do conselho está aguardando o material que vou encaminhar agora. Você pode ficar à vontade na sala se precisar, mas vou precisar usar o computador. Ela olhou para mim, olhou para o telefone e saiu sem dizer nada. Passei a hora seguinte preparando o pacote completo de documentação para o Dr. Armando. Não havia necessidade de criar nada novo porque o arquivo havia sido construído ao longo de 3 meses com exatamente esse propósito em mente. Havia apenas a tarefa de organizá-lo num formato que fosse diretamente utilizável por pessoas que não haviam acompanhado o processo de coleta e que precisavam entender o padrão sem contexto prévio. Havia uma síntese executiva de 3 páginas que havia preparado com o Dr. Hélio nas semanas anteriores. Havia os logs técnicos exportados do sistema com os timestamps e os detalhes de acesso organizados por data. Havia as fotos tiradas naquela manhã. Havia os registros das solicitações de acesso negadas com as fundamentações técnicas. E havia a linha do tempo consolidada que conectava os episódios digitais com as visitas físicas e com as tentativas de obter informação por vias alternativas. Enviei o pacote às 8h14. Recebi confirmação de recebimento do Dr. Armando às 8h22 com uma nota dizendo que havia iniciado a leitura e que confirmaria o horário da reunião assim que houvesse falado com os outros membros do conselho. Havia 2 membros além do Dr. Armando, ambos independentes, que precisavam ser incluídos no processo de avaliação antes de qualquer decisão formal. O Dr. Hélio havia me ligado às 8h32, depois de receber a cópia que eu havia encaminhado na sequência da ligação para o conselho, e havia dito com aquela contenção profissional que eu havia aprendido a traduzir como bom sinal, o que aconteceu esta manhã e o elemento que faltava para que o material seja completo de uma forma que não deixa nenhum espaço para contestação razoável. Você fez tudo certo. Agora deixa o processo funcionar. A Daniela havia saído do escritório por volta das 8h40, pelo que soube pelo sistema de controle de acesso, que registrava a entrada e saída de todos os usuários com crachá e de visitantes que haviam feito check-in na recepção. Havia registrado saída de visitante às 8h39.
O que havia acontecido nos 46 minutos, entre a minha volta para a sala e a saída dela, eu não havia observado diretamente porque havia estado com foco total no computador, preparando o material. Mas havia, num log de chamadas do sistema de PABX do escritório que eu administrava como diretora de tempo inspiratório, um registro de chamada feita do ramal da sala de reunião menor, que era o espaço adjacente ao meu escritório, às 8h21, com duração de 18 minutos. Para um número que eu havia reconhecido como do advogado da família, que havia aparecido em documentos corporativos anteriores. Havia adicionado esse registro ao arquivo com timestamp antes de encaminhar o pacote completo para o Dr. Armando. A reunião do conselho havia sido confirmada para as 14 horas, numa sala do escritório de advocacia do Dr. Hélio, que havia sido escolhida deliberadamente como território neutro, por sugestão do próprio Dr. Armando, que havia explicado ao Dr. Hélio que preferia conduzir a análise inicial fora das dependências da empresa enquanto a extensão da situação estava sendo avaliada. Era uma escolha que revelava que o Dr. Armando havia compreendido, desde a leitura inicial do material, que a situação tinha dimensões que tornavam o ambiente da empresa inadequado para a primeira fase do processo. Havia chegado às 13h45 com o arquivo completo em pendrive e em cópia de segurança na nuvem e com o Dr. Hélio, que havia chegado antes e que havia me recebido com aquela tranquilidade de quem está preparado para o que vem, mas que prefere não comunicar expectativas antes que o processo confirme o que ambos julgamos que confirmará. Os dois outros membros do conselho já estavam na sala quando o Dr. Armando chegou às 14 em ponto. Havia também uma advogada especializada em direito digital e segurança da informação que o Dr. Armando havia contatado na manhã e que havia sido incluída como consultora técnica para a análise dos elementos de tempo inspiratório do material. Ela havia recebido o pacote por e-mail às 10 da manhã e havia chegado com notas que me disseram que havia lido com a atenção que o material merecia. A reunião havia durado 3 horas e 20 minutos, com uma estrutura que o Dr. Armando havia conduzido com a competência de quem gerencia processos complexos com múltiplos stakeholders sem perder objetividade ou ritmo. Havia apresentado o material em sequência cronológica, respondendo a perguntas à medida que cada sessão era revisada, com o Dr. Hélio complementando os elementos jurídicos e a advogada de direito digital validando os elementos técnicos com a autoridade de especialista independente. Quando a reunião havia chegado à sessão das fotos tiradas naquela manhã, havia um silêncio específico que havia tomado conta da sala e que havia durado mais do que os outros silêncios daquela tarde. Era o tipo de silêncio que acontece quando um conjunto de pessoas inteligentes processa simultaneamente uma peça de informação que confirma algo que o resto do material havia sugerido, mas que ainda não havia sido estabelecido de forma direta e inequívoca. As fotos eram diretas e inequívocas, e o timestamp automático do celular, que coincidia com um log de acesso do sistema que havia sido gerado automaticamente, tornava impossível qualquer questionamento sobre autenticidade ou sobre contexto. O conselho havia deliberado por 40 minutos depois que a apresentação do material havia sido encerrada, numa conversa que havia acontecido sem a minha presença e sem a do Dr. Hélio, porque a deliberação formal do conselho era um processo interno que tinha protocolos próprios que incluíam privacidade na fase de decisão. Havia esperado na sala de espera do escritório do Dr. Hélio com um chá que a recepcionista havia trazido sem que eu pedisse, o que havia me dito que ela havia visto pessoas em situações parecidas o suficiente para saber que chá era mais útil do que pergunta naquele momento específico. Quando o Dr. Armando havia saído para me chamar, havia na expressão dele aquela qualidade que eu havia aprendido a reconhecer em pessoas de governança séria,
não satisfação, não drama, mas a seriedade específica de quem tomou uma decisão que era necessária e que havia sido tomada com a responsabilidade que o cargo exige. Disse que o Conselho havia deliberado e que havia chegado a uma posição unânime sobre os próximos passos. Que o material apresentado era suficientemente sólido para que medidas imediatas fossem justificadas e que essas medidas seriam executadas naquele mesmo dia ainda. E que havia uma série de questões sobre a minha situação que precisavam ser endereçadas de forma que fosse justa e completa, e que ele queria que eu ouvisse o que havia sido decidido antes que qualquer comunicação fosse feita para outras partes. A primeira medida havia sido a suspensão imediata do acesso de qualquer membro externo à família Mendes aos sistemas da empresa, enquanto a investigação estava em andamento, com notificação formal para tempo inspiratório que havia sido enviada antes de eu sair da sala de deliberação. A segunda havia sido a contratação de uma empresa de perícia digital independente para análise forense dos sistemas e para validação técnica independente dos logs que eu havia apresentado, porque o Conselho havia entendido que a robustez do processo exigia validação que não dependesse apenas do material que eu havia produzido, por mais sólido que fosse. A terceira havia sido a convocação de reunião extraordinária com o Dr. Rodrigo para o dia seguinte, quando ele retornaria de viagem, para que fosse informado de forma completa sobre o que havia acontecido antes de qualquer decisão sobre os próximos passos, que envolvessem a gestão executiva. E havia a questão da minha situação, que o Dr. Armando havia abordado com uma diretividade que eu havia apreciado, porque era a forma que eu também preferia quando estava do outro lado de uma conversa difícil. Havia dito que o Conselho havia reconhecido que eu havia conduzido a documentação e a comunicação do que havia encontrado de uma forma que havia protegido a empresa, de forma que ia além das minhas obrigações formais, que havia assumido o risco pessoal de comunicar algo que envolvia a cônjuge do presidente da empresa sem garantia de que seria recebido com a seriedade que merecia, e que havia feito tudo isso com um padrão de qualidade técnica e de integridade profissional que o Conselho havia registrado formalmente. Que havia uma proposta que o Conselho queria me apresentar como reconhecimento do que havia acontecido, não como transação, mas como posicionamento que o Conselho julgava ser correto, independente de qualquer negociação. A proposta incluía a formalização de um protocolo de proteção ao denunciante interno, que seria implementado imediatamente e que me incluía retroativamente, o que criava proteções jurídicas específicas para a minha posição que não haviam existido formalmente antes. Incluía também uma revisão das atribuições do meu cargo com a expansão formal da minha autoridade sobre os processos de segurança da informação que havia estado exercendo na prática, mas que não havia tido o respaldo contratual proporcional. E incluía um reconhecimento formal, por escrito, assinado pelos 3 membros do Conselho, do papel que eu havia desempenhado na identificação e na documentação de uma situação que havia colocado a empresa em risco de formas que o Conselho havia determinado serem significativas. O Dr. Hélio havia revisado a proposta naquela sala com a rapidez de quem havia lido documentos similares o suficiente para identificar os pontos que importavam, sem precisar percorrer cada linha em sequência. Havia feito 2 observações sobre linguagem em pontos específicos que havia sugerido serem ajustados para que a proteção que a proposta pretendia criar fosse efetiva na prática e não apenas na intenção. O Dr. Armando havia aceito ambos os ajustes sem negociação, o que havia me dito que o Conselho havia preparado a proposta com a intenção genuína de que funcionasse e não com a intenção de criar a aparência de proteção, enquanto preservava espaço para manobra posterior. A perícia digital independente havia iniciado o trabalho na manhã seguinte, com uma equipe que havia chegado ao escritório antes do Dr. Rodrigo retornar de viagem,
por protocolo que o Conselho havia estabelecido para garantir que a análise técnica fosse concluída ou pelo menos iniciada antes de qualquer conversa com a gestão executiva que pudesse influenciar o estado dos sistemas. A equipe havia trabalhado por 2 dias completos, com acesso a todos os sistemas que eu havia disponibilizado, e havia produzido um relatório técnico que havia confirmado cada um dos acessos que eu havia documentado com a precisão adicional que ferramentas forenses especializadas permitem em relação ao que eu havia conseguido com as ferramentas de monitoramento regular que mantinha como parte das minhas funções. A reunião com o Dr. Rodrigo havia acontecido na tarde do dia em que ele havia retornado de viagem, numa sala do escritório do Conselho, que havia sido escolhida deliberadamente como espaço que sinalizava a natureza institucional e não pessoal do que seria discutido. O Dr. Armando havia conduzido a conversa com a objetividade de quem entende que a honestidade direta é mais respeitosa do que qualquer suavização que preserve a ilusão de que o que está sendo dito não é o que está sendo dito. Havia apresentado o material, havia explicado o processo que havia sido conduzido e havia dado ao Dr. Rodrigo o tempo que ele precisava para processar o que estava ouvindo antes de qualquer resposta ser esperada. O Dr. Rodrigo havia ficado em silêncio por um período que havia parecido mais longo do que provavelmente havia sido. Havia feito algumas perguntas técnicas sobre os logs que revelavam que estava processando a informação com a mente de quem entende sistemas, não com a emoção de quem está tentando não acreditar no que está ouvindo. E então havia dito, com aquela voz de quem chegou a uma conclusão difícil mas clara: eu sei o que precisa ser feito, e eu vou fazer. Havia sido uma das frases mais curtas e mais completas que eu havia ouvido numa reunião corporativa em 12 anos de carreira. O que precisava ser feito foi feito com uma rapidez que havia me surpreendido e que havia me dito algo sobre o Dr. Rodrigo que eu havia sempre intuído, mas que aquele momento havia confirmado de forma definitiva, que quando ele havia dito que sabia o que era certo e que ia fazer, havia sido literal, sem a margem de interpretação que a maioria das declarações corporativas carrega entre o que é dito e o que é executado. Em 48 horas depois daquela reunião, um conjunto de decisões havia sido tomado e comunicado que reconfigurava a situação de uma forma que não havia como ser revertida, sem custo que nenhuma das partes envolvidas estaria disposta a pagar. A Daniel havia sido formalmente notificada, através do advogado da família, que havia sido contatado pelo advogado do Conselho, de que havia um processo de investigação em andamento sobre os acessos que haviam sido documentados e periciados, e de que qualquer acesso adicional a sistemas ou às dependências da empresa, enquanto o processo estava em andamento, configuraria violação com consequências jurídicas específicas que estavam detalhadas na notificação. Havia também uma comunicação separada sobre as implicações do que havia sido identificado para determinadas questões que iam além do ambiente corporativo e que eu não havia sido informada em detalhe porque pertenciam a uma esfera que não era diretamente relevante para a minha situação, mas cujas consequências práticas confirmavam que o impacto do que havia acontecido havia sido muito além do que eu havia calculado quando havia tirado as fotos naquela manhã de terça-feira. O relatório da perícia digital havia sido concluído em 5 dias e havia confirmado, com a autoridade técnica de especialistas forenses, tudo o que havia documentado ao longo de 3 meses e tudo o que havia fotografado naquela manhã. O relatório havia identificado também elementos adicionais que a perícia havia encontrado com as ferramentas especializadas que eu não havia tido e que ampliavam o escopo do que havia sido acessado de forma indevida, incluindo alguns documentos que haviam sido copiados para dispositivos externos em datas específicas que o relatório havia identificado com precisão de minuto.
Era informação que havia expandido as implicações do processo de uma forma que o advogado do conselho havia descrito como significativa para a determinação das responsabilidades envolvidas. A minha situação havia sido endereçada de forma separada e paralela ao processo principal, com a objetividade que o Dr. Rodrigo havia demonstrado, desde a reunião do dia do seu retorno. Havia uma proposta formal que o Dr. Hélio havia revisado e ajustado em 2 pontos antes que eu assinasse e que incluía a formalização da expansão do meu cargo com as atribuições completas que eu havia estado exercendo na prática, um ajuste de remuneração proporcional à implementação das políticas de segurança de acesso que eu havia proposto, em relatório 6 meses antes e que havia ficado em análise sem conclusão, e uma cláusula de proteção formal que garantia a minha posição independente de qualquer mudança na estrutura executiva ou pessoal da empresa nos 24 meses seguintes. Havia também algo que o Dr. Rodrigo havia adicionado à proposta de forma pessoal, sem que o conselho houvesse determinado e sem que o Dr. Hélio houvesse solicitado, que havia me surpreendido pela especificidade e pelo que revelava sobre como ele havia processado tudo o que havia acontecido. Era um parágrafo que reconhecia que a estrutura de governança que havia permitido que os acessos indevidos acontecessem por 3 meses, sem detecção adequada, havia sido uma falha de gestão, que era de responsabilidade dele, e que a implementação das medidas de segurança, que eu havia proposto anteriormente e que havia ficado em análise, havia sido um erro de priorização que havia custado algo que não deveria ter custado. Era o tipo de reconhecimento que a maioria dos executivos evita por instinto de autopreservação e que ele havia incluído porque havia julgado que era o certo a fazer, independente do custo. Assinei os documentos numa manhã de segunda-feira, 18 dias depois daquela terça-feira em que havia chegado cedo por uma razão banal e havia encontrado ela sentada na minha cadeira, com o sorriso de quem se sente completamente segura. 18 dias que haviam contido mais movimento, mais aprendizado e mais confirmação sobre o valor do que havia construído silenciosamente do que muitos anos de trabalho tranquilo poderiam ter proporcionado. E quando havia assinado o último documento e o Dr. Hélio havia dito que estava concluído, havia sentido aquela qualidade específica de encerramento que só acontece quando algo que havia ficado torto por tempo demais finalmente se endireita de forma que vai além do simbólico e que tem peso concreto e verificável. Voltei ao trabalho no dia seguinte com aquela clareza específica de quem voltou para um lugar diferente do que havia deixado, não porque o lugar tivesse mudado em tudo, mas porque a relação entre você e ele havia mudado de uma forma que tornava o trabalho diferente em qualidade. As políticas de segurança de acesso que eu havia proposto 6 meses antes e que haviam ficado em análise foram implementadas em 40 dias, dentro do prazo que havia sido comprometido. O protocolo de proteção ao denunciante interno foi formalizado e comunicado a toda a equipe em 60 dias. E o Departamento de Tempo Inspiratório e Compliance Digital publicou, no trimestre seguinte, o primeiro relatório de segurança com o escopo expandido que a nova estrutura do cargo permitia, o que havia sido recebido pelo Conselho com o tipo de reconhecimento que vem de números que falam por si, sem que ninguém precise interpretá-los. A Daniela não voltou ao escritório. O que aconteceu nos meses seguintes nas esferas que não eram do ambiente de trabalho pertencia a uma história que eu havia decidido, de forma consciente e definitiva, não carregar como parte da minha. O que havia acontecido no escritório havia sido resolvido. O resto era da conta de outras pessoas. E havia aprendido, naquele período, que uma das formas mais poderosas de proteger a própria saúde mental é saber com precisão onde a sua responsabilidade termina e onde começa a de quem escolheu fazer o que escolheu fazer.
O que eu carrego como aprendizado permanente de cada elemento daqueles 18 dias é algo que havia sempre sabido teoricamente como profissional de segurança da informação, mas que havia precisado de uma experiência dessa natureza para compreender com a profundidade que só a vivência direta produz. Que sistemas de monitoramento existem para ser usados e que, quando você os implementa com competência e depois os usa com coragem, eles fazem exatamente o que foram criados para fazer. Que documentar não é paranoia quando o que você está documentando é real e quando a documentação tem a qualidade técnica que torna impossível contestar o que ela mostra. Que chegar cedo num dia banal por uma razão banal pode ser o momento que muda tudo, não porque você planejou que fosse, mas porque você havia preparado o suficiente para que, quando o momento chegasse, você estivesse pronta para o que ele exigia. Ela havia sorrido naquela manhã com a tranquilidade de quem se sente completamente segura, e eu havia fotografado com a calma de quem sabe que o que está registrando tem valor que vai além daquele momento específico. Não havia gritado, não havia confrontado, não havia deixado que a emoção do que estava vendo determinasse o que havia feito a seguir. Havia documentado e havia ligado. Porque é isso que você faz quando passou 3 meses construindo um arquivo para exatamente esse momento, e quando o momento chega antes do planejado, mas não antes do necessário. Se essa história chegou até você no momento certo, deixa o like agora porque ele me diz que valeu cada detalhe que trouxe aqui com honestidade total. Se inscreve no canal porque toda semana tem uma história de alguém que foi subestimado da forma mais completa possível e que encontrou do outro lado uma versão de si mesmo que não trocaria por nada. E me conta nos comentários, você já chegou no momento certo sem saber que era o momento certo? Como você reagiu quando percebeu o que estava na sua frente? Porque a sua história importa tanto quanto a minha. E juntos, a gente prova que a calma que você mantém quando poderia perder o controle é sempre a escolha mais poderosa que existe.